Fala, molecadinha! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de resumão? Fica comigo, hein? Não vai embora! E o nosso resumão dessa semana, a partir da aula do Centro de Mídia de São Paulo, na aula de História, o tema é... Vamos lá? Povos indígenas brasileiros. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa população indígena nativa brasileira. Tudo bem? Vamos nessa! Então, quando a gente pensa em povos indígenas brasileiros, aqui na nossa discussão, nós vamos remontar a antes de 1500, antes da chegada da invasão portuguesa no Brasil. Vamos falar depois também sobre a resistência até os dias atuais dessas populações. Tudo bem? Então, assim, quando nós pensamos em povos indígenas brasileiros, nós temos que entender que a nossa América, o continente americano, ele teve também pré-história, como todos os outros povos do mundo, como a Europa teve pré-história, como a África teve pré-história, como a Ásia teve pré-história, como a Oceania teve, tudo bem? Então os nossos povos indígenas remontam mais ou menos o tempo aí de 15 mil anos antes de Cristo a chegada desses povos indígenas, tudo bem? Nós entendemos que esses povos indígenas, eles passaram por um estreito que nós chamamos de Estreito de Bering. Então nós tínhamos o continente da América, né? Nós temos a Europa, divisa com o continente asiático, o continente africano, certo? A Oceania, pensando, né, na faixa terrestre dentro do planeta Terra. Então, quando nós falamos de Estreito de Bering, nós estamos falando dessas duas pontinhas, uma pontinha da Ásia e uma pontinha da América ao norte do que nós entendemos como globo terrestre. Se nós pensamos que a Terra é redonda, né? Cientificamente a Terra é redonda, então nós entendemos que esse Estreito de Bering, ele se conecta entre a Ásia e a América. Dizem que é uma faixa de mais ou menos 85 quilômetros, ok? Então assim, há mais ou menos 15 mil anos antes de Cristo, esses povos asiáticos teriam migrado para a América. Isso na pré-história, no período do Neolítico, tudo bem? Então assim, quando nós entendemos isso, esses povos, há mais ou menos 15 mil anos antes de Cristo, eles começaram a ocupar toda a faixa territorial da América, ok? Então essa faixa territorial começou a ser ocupada por essa população descendente asiática e começou a remontar o continente todo, tudo bem? Então vamos agora falar um pouquinho sobre como que esses povos, eles se organizaram no continente americano, ok? Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, cultura e questões sociais. Belezinha, rapaziada? Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui porque a minha cortina está atrapalhando. Rapidinho. Ok, rapaziadinha? Então vamos lá. Quando nós pensamos na questão da cultura das populações indígenas, nós temos que destacar duas coisas. A cultura material e a cultura imaterial, que nós já vimos nas aulas anteriores dessa discussão. Beleza? Então, qual o tipo de cultura que essas populações indígenas tinham? Cultura material. Eles tinham o desenvolvimento das artes, desenvolvimento de ferramentas, objetos, adornos e construções. Então esses povos indígenas, essas populações indígenas, eles tinham todo o seu desenvolvimento cultural, baseado nas artes, ferramentas, objetos, adornos e construções. Belezinha? Só lembrando vocês que quando eu digo população indígena, antes de 1500 nós tínhamos mais ou menos uma faixa de 100 mil povos indígenas na América inteira. Então essas populações indígenas, elas eram muito diversas. Tinham suas culturas próprias, suas questões políticas próprias, suas questões religiosas próprias, né? Remonta a mais de 100 mil culturas diferentes. Cada um com a sua língua diferente, cada um com o seu jeito próprio de conduzir as suas sociedades, o seu dia a dia. Tudo bem? Então, quando nós falamos também aqui, que nem eu citei, a questão da cultura material, ligada às artes, ferramentas, objetos, adornos e construções, a cultura imaterial, ligada à contação de histórias, músicas, religiosidade, mitos, etc. Nós temos que pensar que esses povos indígenas, eles não usavam o mesmo modelo de escrita europeia. Então, quando nós falamos das nossas populações indígenas da América, inclusive do Brasil, eles usavam a cultura oral, a oralidade, então a contação de histórias, que nós vimos na aula passada lá dos griots africanos, lembra disso? Então, a população indígena da América também, inclusive aqui onde hoje chamamos de Brasil. Tudo bem, rapaziadinha? Então tinha essas contações de história, a cultura oral,
a questão das músicas, né, que contavam também as suas rotinas, as suas vertentes religiosas, seus ritos religiosos, tinham mitos e etc. Também tinham suas questões políticas. Mas quando eu falo de cultura aqui imaterial, eu estou associando a esses itens, belezinha? Agora vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias. Quando nós falamos em tecnologias, nós temos que pensar que tecnologia não é algo apenas do mundo atual. Por exemplo, um celular, a internet. Nós estamos falando de Quando nós falamos de celular e internet, nós estamos falando de tecnologias digitais. Quando eu falo de tecnologia de modo geral, tecnologias elas existem desde a pré-história. Isso, inclusive, eu já citei em aulas passadas com vocês, né? Quando nós pensamos que o ser humano não tinha ainda descoberto o fogo, né, como ferramenta de ajuda ali para a questão do frio, para a questão de cozimento dos alimentos, para a questão da fundição de metais, nós temos que pensar que o fogo se torna uma tecnologia para o ser humano a partir desse descobrimento do fogo. Quando nós pensamos que o ser humano não tinha ainda inventado, não tinha noção do que era uma roda, do que era um círculo, quando o ser humano inventa a roda, desenvolve, né, a roda, podemos chamar a roda também de tecnologia, que facilitou os processos de locomoção das coisas e das suas tarefas diárias com essa ferramenta da roda, com essa tecnologia da roda. Tudo bem, rapaziadinha? Então, os povos indígenas da América também tinham suas tecnologias. Quando eu citei para vocês aqui as artes, ferramentas, objetos, a lança, o arco e flecha, era uma tecnologia dentro dessa cultura material, né? Tinha sua utilidade, a sua necessidade. Nós temos que entender que tecnologia está associada à cultura de um povo, às suas necessidades, ao seu dia a dia. Tudo bem? Então eles tinham tecnologias próprias, tinham cultura própria, né? Tinham suas artes, sua religiosidade, seu folclore, seus ritos e suas políticas próprias, que nós vamos falar daqui a pouquinho, agora aqui nas questões sociais. E fazendo um elo da questão política com as questões sociais, a gente vai observar que os filhos nas comunidades indígenas da América, nas sociedades indígenas ameríndias, eles pertenciam à mãe. Então tinha uma responsabilidade materna, não muito diferente do que é o nosso mundo ocidental hoje, ainda hoje, né, tem essa visão de mundo. Mas é quase que exclusivamente os filhos pertenciam às mães, eram mais associados às famílias maternas, tudo bem? Aqui, não que isso seja certo ou errado, mas eu tô falando de conceitos de sociedade, de cultura. Cada grupo está associado a um conjunto de propriedades e atributos comunitários. Então, cada população indígena, se nós pensarmos que existiam mais de 100 mil povos indígenas na América, na chegada dos portugueses, por exemplo, no Brasil em 1500, eles encontraram mais de 100 mil povos indígenas, não que eles foram para a América inteira, mas eu digo, né, existia mais de 100 mil povos indígenas na América inteira nesse momento histórico aqui. Cada grupo, eles se dissociavam, eles se diferenciavam pela questão do conjunto de propriedades e atributos comunitários. Então, as suas propriedades eram diferenciadas entre si, tinham as suas diferenças, os seus conjuntos de comunitários, seus atributos comunitários. Cada população indígena tinha as suas características próprias, não era algo homogêneo. Por que eu falo isso? Porque nós temos muito costume de usar a palavra índio, como se índio fosse uma coisa só, e não. Existem muitas populações indígenas diferentes, tudo bem? Como existem muitos países da América hoje diferentes, como existem muitos povos, nações, culturas diferentes no mundo inteiro, também existia entre as populações indígenas na América. Belezinha, rapaziada? Também temos que pensar aqui que não existia diferença social e divisão do trabalho. Então não existia aquela diferença social que nós temos o olhar de mundo hoje, do mundo ocidental. O trabalho feminino e masculino, eles se misturavam, as divisões de trabalho, né? As responsabilidades também se misturavam em alguns momentos, ok? Se nós pensarmos numa população indígena da América, as mulheres inclusive se separavam do marido no passado, coisa que no mundo ocidental nós demoramos um pouco para conquistar e conquistamos, tudo bem? Quando nós pensamos também no conceito de propriedade privada da terra, então nós entendemos hoje que eu compro um terreno, ele é meu, pertence a mim. Nas populações indígenas existia essa diferença de propriedade privada. Quando nós pensamos nas ocas indígenas, né, a oca, a maloca indígena, você tinha várias famílias morando num local só e eles se organizavam dentro disso. O que para nós hoje parece estranho, esquisito, para eles era comum e eles se organizavam muito bem. Tudo bem, rapaziadinha? Então, para vocês entenderem aqui, como que eram esses povos indígenas, o conceito disso. E também aqui, não se esquecendo, né, eles eram sociedades igualitárias. Então não existia noção de pobre e rico dentro das comunidades indígenas. Eles viviam de forma igualitária, com a divisão do trabalho para ajuda comunitária. Eles se ajudavam, ok? Quando nós pensamos nas lideranças hereditárias, então era meio que comum nessas sociedades indígenas, não era regra, mas era meio que comum, na maioria,
em que a herança hereditária das comunidades passava de... hereditária já diz, né? Passava de pai para filho. Então era meio que uma herança familiar, essas lideranças hereditárias. Os chefes exerciam autoridade moral. Ligando essa questão hereditária com os chefes aqui, da autoridade moral, nas populações indígenas, quando os europeus chegaram, eles não viram necessariamente um rei, eles não viram um imperador, eles viram chefes comunitários, que nós chamamos de cacique. Né? O cacique ele era um chefe comunitário, ele exercia essa autoridade moral, por ser mais velho, por ter experiência de vivência dentro da comunidade. Ok? Então ele era considerado um chefe comunitário. Como assim, um chefe comunitário? Quando algumas comunidades indígenas, sociedades indígenas aqui no Brasil, os guaranis, os tupis, os tupiniquins, os índios do Xingu, quando essas sociedades iam sentar à mesa para tomar decisões, todos participavam. Só não participavam crianças, né? Só as crianças que não participavam, mas todos participavam, homem, mulher, os idosos, os mais jovens, ok? Então assim, eles discutiam entre si e quem fazia a mediação era esse chefe comunitário, era o cacique, tudo bem? Ele fazia a mediação e ele representava a tribo, a comunidade na tomada de decisões. Não necessariamente ele tomava essa decisão sozinho, mas ele representava ali na hora de dar a palavra final, tudo bem? Então é bem mais igualitário e mais democrático, né, do que nós entendemos quando os portugueses chegaram com a visão de mundo europeia. Beleza, rapaziadinha? E queria deixar claro para vocês aqui também que essas populações indígenas, elas não são do passado, elas são do nosso mundo atual, né? Existem as nossas populações indígenas na América hoje. Claro que não são mais 100 mil de povos indígenas, né, com culturas diferentes, devido a toda a colonização, a toda a invasão europeia que houve, que destruiu muitos desses povos, né? Foram extintos muitos desses povos, inclusive no Brasil, que remontava mais ou menos 5 mil populações indígenas na chegada dos portugueses. Mas assim, eles ainda existem, eles ainda estão no meio de nós, eles têm a sua vida, a sua cultura. Tem populações indígenas no Brasil hoje, em 2020, que eles vivem de forma isolada por interesse e desejo deles. E tem populações indígenas hoje no Brasil que eles já vivem nas cidades, nas rotinas do meio urbano também, ok? E também no meio rural, de forma, digamos assim, integrada as outras formas de organização política do país. Tudo bem, rapaziada? Integradas essas outras formas de organização política. Então nós não podemos dizer que índio é uma coisa só, uma cultura só, porque não é. Eram mais de 100 mil populações indígenas diferentes na América. No Brasil eram mais de 5 mil diferentes. Hoje ainda existem aí um grande número de populações indígenas diferentes, né? Então assim, nós não podemos colocar num pacote só, nós não podemos dizer também que eram todos iguais culturalmente, e nós também não podemos dizer que eles são pessoas do passado, porque eles estão presentes no nosso dia a dia. Inclusive eu tenho alunos em Diadema que são descendentes de sociedades indígenas, né? Cada um com a sua cultura variada, e eles têm estão integrados. Quando nós pensamos na região atlântica do Brasil, na Mata Atlântica e tudo, né, na região sudeste, nós entendemos que existem muitas populações indígenas no sudeste do país, ok? Tanto na região norte, na Amazônia, na região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, correto? Então eles são atuais, estão conosco no nosso dia a dia, belezinha, rapaziadinha? E para finalizar, queria dizer que eles existem, né, até os dias atuais, pelas suas lideranças, pelas suas independências, pelas suas formas de vida e organização, ok? Não podemos folclorizar as populações indígenas porque eles são brasileiros, eles são os nativos da terra, né? Nós somos tão brasileiros quanto eles, e eles tão brasileiros quanto nós, tudo bem? Então é isso, rapaziadinha, muito obrigado aí por mais um dia de aula, fiquem comigo, ok? Qualquer dúvida, mandem mensagem nos grupos de WhatsApp da escola, tudo bem? E é isso aí, qualquer coisa, só falar. Grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus!